Ela entrou na sala de reunião com o casaco puído e sapatos gastos, e antes mesmo de abrir a boca, já riram. Nem perca seu tempo aqui, disseram, virando as costas enquanto tiravam fotos dela para mandar no grupo da família. Mas no meio da gozação, um celular tocou, e o silêncio que caiu naquela sala foi tão pesado que ninguém conseguia olhar nos olhos de ninguém. O que estava do outro lado da linha, ninguém jamais poderia imaginar. E quando a verdade veio à tona, já era tarde demais para qualquer um. O elevador do edifício empresarial Centauros abriu suas portas metálicas às 9h42 da manhã de uma terça-feira de outubro, e Marta Conceição Barreiro entrou no 12º andar carregando uma bolsa de couro marrom tão envelhecida que as costuras laterais já tinham começado a ceder. O couro estava gasto nas bordas, desbotado nas alças. E qualquer pessoa que prestasse atenção poderia ver que aquela bolsa tinha vivido muito mais do que a maioria das pessoas presentes naquele prédio havia vivido no total. Ela tinha 60 e usava um casaco bege cujos cotovelos apresentavam um desgaste de quem trabalha com os braços apoiados em mesas por décadas, e seus sapatos de salto baixo, pretos, discretos, funcionais, tinham a sola levemente descascada do lado esquerdo, o tipo de detalhe que só se nota quando se olha de perto ou de cima para baixo, que é exatamente como as pessoas naquele corredor estavam olhando. O cabelo de Marta estava preso num coque simples, sem enfeites. O rosto, sem maquiagem pesada, mostrava os anos com a honestidade de quem nunca teve tempo ou interesse em esconder o que a vida havia impresso ali. Havia uma linha profunda entre as sobrancelhas, traço de quem pensou muito e com seriedade por muito tempo. E havia também algo nos olhos, castanhos, quietos, de uma profundidade quase desconcertante, que não combinava com a aparência daquela mulher que caminhava por aquele corredor envernizado como se fosse uma intrusa. Ela não era uma intrusa, mas ainda levaria algum tempo até que as pessoas naquele andar entendessem isso. A recepcionista, uma jovem de cabelos lisos e unhões decorados de coral, levantou os olhos da tela do computador e fez aquela pequena pausa que as pessoas fazem quando estão avaliando se a pessoa à sua frente tem o perfil de quem merece atenção imediata ou de quem precisa primeiro provar que pertence àquele lugar. Posso ajudar? Marta Barreiro, ela disse com uma voz que era ao mesmo tempo suave e absolutamente segura. Estou convocada para a Assembleia da Família Barreiro. Sala de reuniões, 12º andar. A recepcionista olhou para a tela, depois para Marta, depois para a tela de novo. Havia uma lista de nomes, e assim um nome, Marta Conceição Barreiro, que constava como parte interessada na reunião. Mas algo na aparência daquela mulher não correspondia à expectativa que a recepcionista havia formado sobre quem seria essa pessoa. Um momento, ela disse, e pegou o telefone. Marta esperou de pé, sem sentar no sofá de couro sintético da recepção, sem tirar o casaco, sem verificar o celular. Ficou simplesmente parada, com a bolsa velha no ombro, olhando pela janela panorâmica que dava para o centro de Belo Horizonte. Lá embaixo, a cidade fervilhava com o trânsito da manhã. Ônibus engarrafados na Avenida Afonso Pena. Entregadores de bicicleta disputando espaço com carros. Um vendedor ambulante montando sua banca de frutas na calçada. Marta olhou para tudo aquilo com o tipo de atenção que as pessoas dão a coisas que conhecem e amam há muito tempo. Ela tinha nascido nessa cidade, tinha construído algo importante nessa cidade e tinha sido varrida para fora dessa empresa, do que era dela tanto quanto de qualquer um. 3 anos antes, com a suavidade cirúrgica de quem remove um problema sem que a vítima perceba exatamente o momento em que foi descartada. Mas ela havia percebido e havia se preparado.
A senhora pode ir, disse a recepcionista, com um tom ligeiramente diferente, menos escorregadio, como se algo na confirmação do nome tivesse mudado alguma coisa interna nela. Sala de reuniões B. Primeiro corredor à direita. A sala de reuniões do 12º andar do Centauros tinha paredes de vidro que davam para o corredor. O tipo de arquitetura que fingia transparência, mas na prática garantia que todos que passavam por fora podiam ver que quem estava dentro sabia disso e se comportava de acordo, ajustando a postura, o sorriso, a seriedade do olhar, dependendo do que desejavam comunicar ao público invisível do corredor. A mesa era de vidro temperado escuro, longa, capaz de acomodar 12 pessoas. Naquela manhã, havia 6 cadeiras ocupadas quando Marta empurrou a porta. Felipe Barreiro Nunes estava sentado na cabeceira, aquela posição que os homens que se acreditam o centro gravitacional de qualquer ambiente escolhem instintivamente. 39 anos. Terno cinza escuro, cortado sob medida, com uma discreta listra que custava no mínimo 3 vezes o salário mensal de qualquer funcionário da recepção. No pulso, um relógio de ouro que não era apenas um relógio. Era uma declaração, uma insistência visual de que havia chegado a algum lugar importante e de que esse lugar importava. Ele estava falando quando a porta se abriu e interrompeu a frase no meio quando viu quem entrava. O silêncio durou menos de 2 segundos. Então veio a risada. Não foi uma risada alta, escandalosa. Foi aquela risada curta, quase nasal, de quem não se dá ao trabalho de disfarçar o desprezo, porque sequer considera que a pessoa à sua frente merece o esforço de uma dissimulação cuidadosa. Felipe olhou para Marta de cima a baixo. Os sapatos gastos, o casaco puído, a bolsa velha, com os olhos de quem está fazendo um inventário rápido de tudo o que considera inferior. Nossa, ele disse alto o suficiente para que todos na sala ouvissem, o que era, obviamente, a intenção. Que surpresa! Tia Marta saiu da toca. Ela entrou na sala sem responder e sem diminuir o passo. Essa reunião é para gente que entende de negócios. Felipe continuou, recostando-se na cadeira com a desenvoltura de quem se sente completamente blindado. Não para quem vive de favores alheios. À sua direita, Roberta Calisto abaixou os olhos para o celular com uma velocidade que traía que ela estava fazendo algo que sabia não ser correto, mas que faria mesmo assim. 29 anos, assessora pessoal de Felipe havia 18 meses. Com aquele brilho nos olhos de quem aprendeu que a melhor forma de subir é sendo o espelho que reflete a vaidade do chefe. Ela fotografou Marta, um ângulo cuidadosamente escolhido para capturar o casaco puído, os sapatos descascados, a bolsa velha, e começou a digitar. O celular de pelo menos 2 dos presentes vibrou alguns segundos depois. Era o grupo da família. A legenda dizia: "Olha o estado dela. Que vergonha." Marta não havia visto a mensagem, mas sentiu. Há um tipo de olhar que as pessoas dirigem a alguém quando estão compartilhando uma piada às custas dessa pessoa. E ela reconheceu aquele olhar nos rostos dos 2 sócios minoritários, Marcelo Viana e Paulo Henrique Saldanha, que sentiam a obrigação de achar graça do que Felipe achava graça, por razões que tinham tudo a ver com dinheiro e nada a ver com convicção. Marta se sentou. Não esperou ser convidada. Escolheu uma cadeira no meio da mesa, não na extremidade oposta a Felipe, o que teria parecido confronto imediato, mas no centro, o que estabelecia algo mais sutil. Ela estava ali. Ela pertencia àquele espaço, e ela não iria nem para o canto, nem para a porta. Abriu a bolsa com calma. Tirou um caderno espiral de capa preta, com as bordas gastas da mesma forma que as bordas de tudo que ela possuía eram gastas. Pelo tempo, pela insistência em continuar funcionando além do prazo que os outros julgavam razoável. O caderno foi apoiado sobre a mesa sem ser aberto.
Felipe olhou para ele como quem olha para algo que é simultaneamente irrelevante e irritante. O que é isso? Ele perguntou, com aquele tom de deboche que fingia ser descontração. Diário de receitas? Marta pousou os dedos sobre a capa preta. É meu caderno de memórias da empresa, ela disse. A voz era tranquila, sem desafio, sem emoção performática. 32 anos de decisões registradas. Cada contrato, cada obra, cada crise. Tudo aqui. Dr. Silvio Drummond, o advogado particular de Felipe, que ocupava a cadeira à esquerda do sobrinho, desviou o olhar para os documentos à sua frente com um desconforto que Marta notou e registrou internamente. Silvio tinha 52 anos e 28 de carreira, e havia no jeito como ele ajustou os papéis na mesa o gesto de alguém que prefere não saber de certas coisas. Não porque seja um homem sem princípios, mas porque princípios, quando colocados diretamente em confronto com conveniência, às vezes perdem por um placar constrangedor. A reunião havia começado, e ela estava prestes a se tornar algo muito diferente do que Felipe Barreiro Nunes havia planejado. Felipe abriu a apresentação no notebook, conectado ao televisor da parede. Slides profissionais, com a identidade visual da Barreiro Incorporações atualizada. O logo que Marta havia aprovado pessoalmente anos antes, agora usado para embelezar uma proposta que ela nunca teria aprovado. Fontes limpas, gráficos em azul e cinza, números que contavam uma história cuidadosamente editada. A proposta é simples, Felipe disse, de pé agora, com a confiança de um homem acostumado a salas que obedecem. O Fundo Atlântico Imobiliário de São Paulo está disposto a adquirir 60% das ações da Barreiro Incorporações pelo valor de 142 milhões de reais. Isso representa um prêmio de 23% sobre a avaliação de mercado atual. Marcelo Viana assentiu com o entusiasmo discreto de quem já foi convencido antes da reunião começar. Paulo Henrique Saldanha manteve a expressão neutra de quem ainda quer parecer imparcial, mas já escolheu seu lado. Quais são as cláusulas de não concorrência? Marta perguntou. Felipe pausou. Olhou para ela como se uma peça de mobília tivesse feito uma pergunta. Como assim? As cláusulas de não concorrência do contrato com o Fundo Atlântico. Ela repetiu, com a paciência metódica de uma professora repetindo um conceito para um aluno distraído. Em que territórios, por quanto tempo, há restrições para novos projetos residenciais ou apenas comerciais? Dr. Silvio levantou levemente os olhos dos papéis. Isso é detalhe técnico que será discutido na fase de due diligence, Felipe respondeu, com uma velocidade que revelava que ele não sabia a resposta. Não é detalhe, Marta disse. É o coração do contrato. Se as cláusulas cobrirem Belo Horizonte e região metropolitana por mais de 5 anos, estamos entregando não apenas 60% das ações, mas a capacidade operacional completa da empresa para uma geração inteira. A Barreiro deixaria de existir como construtora ativa. Seria um esvaziamento disfarçado de venda. O silêncio que se seguiu tinha textura. Marcelo Viana olhou para Felipe. Paulo Henrique Saldanha olhou para seus próprios dedos. Você está tentando atrapalhar algo que não entende mais, Felipe disse. E agora havia uma fissura no verniz da descontração, algo mais duro e mais feio embaixo. Todo mundo aqui sabe o que aconteceu com você. Sabe que você perdeu o que tinha, que apareceu aqui porque sentiu dinheiro depois de anos sumida. Roberta baixou os olhos para o celular, digitando alguma coisa com a leveza de quem não está presente de verdade naquele momento difícil, apenas documentando para o grupo. Também quero ver os índices de liquidez corrente dos últimos 3 exercícios. Marta continuou, ignorando a fala de Felipe com uma serenidade que impressionava. E a posição dos passivos trabalhistas. Há 3 ações coletivas em andamento que não aparecem nos slides, mas que precisam ser consideradas no cálculo do valor real da empresa antes de qualquer negociação. Dr. Silvio fez uma anotação.
Felipe ficou vermelho. Não o vermelho da raiva ainda. Era o vermelho do constrangimento de quem foi pego sabendo menos do que deveria saber, num ambiente onde saber mais deveria ser o dado mais básico da situação. Como você sabe das ações trabalhistas? Ele perguntou. Porque sou co-controladora desta empresa há 32 anos, ela disse, e continuo sendo. Marta abriu o caderno preto pela primeira vez naquele momento, e havia algo quase ritual no gesto, algo que fez as pessoas na sala prestarem atenção de um jeito que não tinham prestado antes. Ela virou algumas páginas com cuidado, páginas cobertas de uma caligrafia miúda e regular, datadas, numeradas, repletas de valores, nomes, endereços, decisões. Barreiro Incorporações foi fundada em março de 1987, ela disse, sem precisar ler, mas com os dedos pousados sobre a página, como se o contato físico com aquelas palavras fosse necessário. Por seu pai, Antônio Barreiro Neto, e por mim. Eu tinha 29 anos, ele tinha 35. Nós dois tínhamos um terreno no bairro Caiçara, uma linha de crédito do Banco do Estado, que ele havia conseguido com a garantia do apartamento da família, e uma ideia que todo mundo ao redor disse que era ambiciosa demais para duas pessoas sem experiência no mercado imobiliário. A voz de Marta não tinha emoção performática. Era o tom de quem está contando um fato que também é uma história pessoal, sem separar as duas coisas, porque em sua vida elas nunca foram separáveis. A primeira obra foi um conjunto de 12 apartamentos. Levamos 22 meses para entregar, 2 a mais do que o contratado. Seu pai pagou do bolso a multa contratual para cada comprador, porque era o certo a fazer. Eu emprestei o dinheiro que tinha para cobrir a folha de pagamento dos operários quando a linha de crédito travou. Naquele ano, nenhum dos dois tirou o pro labore. Felipe ouviu aquilo com o rosto fechado, os braços cruzados sobre o peito. A postura física de quem está se defendendo sem ter nada a dizer. Isso foi há muito tempo, ele disse. Foi, ela concordou. Mas as decisões tomadas naquele tempo são legalmente vinculantes até hoje, e é por isso que estamos aqui. Ela virou mais algumas páginas, parou numa folha específica, dobrada ao meio, tejida entre as páginas do caderno como um objeto precioso, mas não a abriu ainda. 30 anos atrás, quando a empresa começou a crescer de verdade e o primeiro grande contrato com a prefeitura foi assinado, seu pai e eu redigimos um instrumento particular. Não foi registrado em cartório naquela época, porque nenhum dos dois tinha dinheiro para isso. Mas foi assinado na presença de 3 testemunhas e autenticado em cartório 6 meses depois, quando a situação financeira melhorou. Ela falou devagar, com a precisão de quem ensaiou cada palavra, não porque estava nervosa, mas porque sabia que cada palavra precisava pousar no lugar certo. O documento estabelecia que nenhuma venda acima de 50% do patrimônio societário da Barreiro Incorporações poderia ser concluída sem a assinatura de ambos os fundadores, ou, na ausência de um deles, do fundador sobrevivente. A sala ficou quieta. Antônio morreu, Felipe disse, e havia na frase algo que queria ser argumento, mas soou como capitulação. Sim, Marta disse. E eu sobrevivi. Então, a cláusula é aplicável a mim. A tensão havia atingido um patamar em que a sala precisava de uma válvula. E Felipe Barreiro Nunes encontrou a sua da forma mais reveladora possível. Ele pediu para Roberta chamar a segurança do edifício. Via qualquer coisa quase cômica naquele pedido. Um homem com relógio de ouro pedindo que uma mulher de 61 anos, com sapatos descascados, fosse retirada de uma reunião sobre a empresa que ela havia ajudado a construir. Felipe estava além de perceber o ridículo. Estava operando no modo que conhecia. Quando a lógica não funciona, use a força. Quando os argumentos falham, elimine quem os apresenta. Roberta saiu e voltou 2 minutos depois com Dário Peixoto, 55 anos. Cabelos grisalhos, cortados curtos,
uniforme de segurança azul marinho, surrado nas dobras dos cotovelos e nas costuras do pescoço. Porte sólido de homem que trabalhou com o corpo por muitos anos. Olhos que viam as coisas antes de a boca decidir o que fazer, que os olhos encontravam. Ele entrou pela porta, abriu a boca para começar a falar e parou. Ficou parado no meio do passo, como se o pé tivesse decidido não continuar antes que o cérebro tivesse dado a ordem. Marta olhou para ele. Uma pausa. 2 segundos que continham 8 anos de história. Dário, ela disse quieta. Dona Marta, ele respondeu, e a voz saiu com uma textura diferente, mais baixa, mais carregada, como se as 2 palavras pesassem mais do que o normal. Felipe olhou de um para o outro com a expressão de quem esperava uma ação e recebeu um teatro que não entendia. O que é isso? Pode pedir para ela se retirar, por favor. Dário não se moveu. Não vou fazer isso, ele disse. A simplicidade da frase era devastadora. Não havia hesitação, não havia desculpa, não havia contorno educado para suavizar a recusa. Havia apenas a constatação direta de um homem que havia decidido o que faria com aquele momento antes mesmo de saber que o momento viria. Como assim, não vai? Felipe disse, a voz subindo de tom. Você trabalha aqui. Estou pedindo que você faça seu trabalho. Meu trabalho é garantir a segurança das pessoas neste edifício, Dário disse, sem alterar o tom. Dona Marta não representa ameaça a ninguém. Ela está aqui sem direito. Ela tem direito, Dário interrompeu, e havia uma firmeza naquelas 3 palavras que fechou a frase de Felipe no meio. Ela sempre teve direito. O silêncio que se seguiu tinha um peso diferente dos silêncios anteriores. Havia julgamento nele. Os sócios minoritários olhavam para Dário, olhavam para Felipe, faziam contas internas cujo resultado estava começando a mudar de sinal. Felipe estava com o maxilar travado, os punhos semicerrados sobre a mesa e havia uma cor no seu rosto. Não exatamente raiva, mas algo mais complicado, o misto de fúria e humilhação de quem descobriu que não controla o espaço tanto quanto acreditava. Você é incompetente, Felipe disse, e a crueldade da frase era a crueldade de um homem que não tinha mais argumentos e estava usando o que sobrou. Vai ser demitido antes do fim do dia. Dário não respondeu a isso. Ficou parado à porta, com a postura ereta de quem cumpriu o que precisava cumprir e não precisa de mais nada além disso. Foi então que o celular de Dr. Silvio tocou. Silvio Drummond olhou para a tela. Havia algo na expressão dele, uma contração rápida nos músculos ao redor dos olhos, o tipo de reação involuntária que o corpo faz antes que a razão decida o que mostrar, que atraiu a atenção de Marta imediatamente. Com licença, ele disse, e a voz saiu com uma serenidade estudada que traía exatamente o oposto. Preciso atender isso do lado de fora. Saiu pela porta que Dário ainda guardava. Passou por ele com um aceno de cabeça e caminhou pelo corredor em direção à janela. Marta observou sua silhueta através do vidro da sala. Ele falou pouco, escutou muito, fez uma anotação no bloco que carregava, desligou o telefone e ficou parado por alguns segundos, olhando para o corredor, sem ver nada. Quando voltou, a temperatura da sala havia mudado. Não havia como explicar isso em termos físicos, mas havia. Era algo no ritmo do ar, na forma como as pessoas ajustaram os corpos nas cadeiras ao perceber na postura de Silvio que algo havia sido introduzido naquele espaço que não estava lá antes. Era o cartório de registro de imóveis, ele disse. Sentou. Colocou o bloco à sua frente. Não olhou para Felipe imediatamente. Olhou para o ponto no centro da mesa onde ninguém estava olhando. Aquele ponto neutro onde os homens olham quando estão organizando internamente uma informação difícil de entregar. Eu havia solicitado uma consulta na véspera sobre os registros imobiliários vinculados à empresa. Por quê? Felipe disse, com uma suspeita que era ao mesmo tempo razoável e reveladora. Porque é minha função, como advogado, verificar os ativos antes de recomendar uma transação,
Silvio disse, e havia uma frieza técnica na frase que continha nas entrelinhas uma declaração de distância. E havia alguns pontos nos documentos que me geraram dúvida. Que pontos? Silvio respirou. O terreno do bairro Caiçara, onde foi erguida a primeira obra da Barreiro Incorporações, consta até hoje registrado em nome pessoal de Marta Conceição Barreiro, não em nome da empresa. Nunca houve transferência formal do bem para o patrimônio societário. O silêncio que desceu sobre aquela sala foi de uma qualidade completamente diferente de todos os silêncios anteriores. Era o silêncio de quando o chão some debaixo dos pés e o corpo ainda não processou o que está caindo. Felipe abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso foi resolvido há anos. Não foi, Silvio disse. O cartório confirmou. O terreno está em nome dela. E o terreno do Caiçara está listado como ativo no pacote de venda para o Fundo Atlântico. Marcelo Viana encostou-se na cadeira devagar, como alguém que percebe que está sentado em terreno movediço e não quer fazer movimentos bruscos. O que isso significa? Paulo Henrique perguntou, já sabendo a resposta, mas precisando ouvi-la dita em voz alta. Significa que qualquer venda que inclua aquele terreno como ativo é nula de pleno direito, Silvio disse. E como o Fundo Atlântico valorou a negociação com aquele terreno incluído, a proposta inteira está comprometida. Felipe olhou para Marta. E havia naquele olhar, pela primeira vez naquela manhã, algo que não era desprezo. Era algo mais próximo do reconhecimento. O reconhecimento amargo de quem percebe, tarde demais, que subestimou o adversário de uma forma que só pode ser descrita como catastrófica. Marta desdobrou a folha que havia guardado no caderno preto. A colocou sobre a mesa com a calma de quem está cumprindo um protocolo que planejou há muito tempo. A cópia autenticada, ela disse, do instrumento particular assinado 30 anos atrás por Antônio Barreiro e por mim, estabelecendo que nenhuma venda acima de 50% do patrimônio societário pode ocorrer sem minha assinatura. Fez uma pausa. Trouxe porque sabia que precisaria. O documento ficou sobre a mesa como um objeto que havia mudado de natureza. Não era mais um papel, era uma realidade, e realidades não se desfazem com vontade ou com relógio de ouro. Felipe pegou o documento. Leu. Leu de novo, mais devagar, como se reler pudesse mudar o que estava escrito. Colocou de volta na mesa. Não disse nada. Marcelo Viana foi o primeiro a falar e escolheu palavras que revelaram exatamente onde estava seu interesse. Se a venda é nula, há responsabilidade solidária para quem aprovou a proposta? Silvio assentiu, lento. Há possibilidade de responsabilização por tentativa de alienação de patrimônio com documentação irregular. Preciso verificar os detalhes, mas é uma exposição real. Paulo Henrique soltou o ar pelos lábios de uma forma que não era suspiro nem palavra. Era apenas a liberação física de uma tensão que não tinha para onde mais ir. Havia naquele momento uma redistribuição silenciosa de lealdades acontecendo em tempo real. Marcelo e Paulo Henrique, que haviam passado os últimos meses sendo gentilmente, mas consistentemente colocados do lado de Felipe, que lhes havia prometido liquidez, bônus, participação ampliada após a venda, esses dois homens estavam agora recalculando. O que Felipe havia prometido não podia mais ser entregue, e o que havia prometido, além disso, os havia arrastado para uma situação de risco jurídico que não estava no contrato de nada. Roberta parou de digitar. Era um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas Marta notou. O celular de Roberta ficou pousado na mesa, a tela escurecendo gradualmente, e a jovem olhou para os documentos à sua frente com a expressão de quem está reconsiderando as circunstâncias em que aceitou determinada função. Dário, ainda à porta, permanecia de pé com a mesma postura de antes. Mas havia agora nos olhos dele algo que se aproximava de satisfação. Não a satisfação da vingança, que é ruidosa e exige audiência,
mas aquela satisfação mais quieta e mais profunda de quem vê a justiça operando com os mecanismos dela próprios, sem precisar de ajuda extra. Felipe havia construído sua manhã sobre uma premissa, que Marta Barreiro era uma mulher descartada, empobrecida, sentimentalmente apegada a uma empresa da qual havia sido praticamente expulsa, que apareceria naquela reunião com ressentimento e sem munição, que seria fácil de ignorar, que era seguro rir dela na frente de todos. O caderno preto sobre a mesa era a resposta para cada uma dessas premissas. Havia uma história que Marta não havia contado naquela sala. Não porque fosse irrelevante, era na verdade central, mas porque havia um momento certo para cada coisa, e aquele não era ainda o momento. 8 anos antes, num verão de seca e calor intenso, Dário Peixoto havia chegado ao trabalho com uma expressão que Marta reconheceu imediatamente como de quem está carregando um peso que os ombros não conseguem mais sustentar sozinhos. Ela o havia chamado para uma conversa, não em tom de chefe chamando o empregado, mas na forma como se chama alguém quando se percebe que a pessoa precisa de uma abertura para falar. A filha de Dário, Isabela, 16 anos naquele tempo, havia recebido o diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. O plano de saúde da empresa havia negado a cobertura para o protocolo de quimioterapia indicado. Uma negativa técnica, aquele tipo de crueldade burocrática que se esconde atrás de cláusulas e nomenclaturas clínicas. E Dário, com o salário de motorista e uma poupança que cobriria talvez 2 meses de tratamento, estava num precipício. Marta havia dito: "Vou resolver isso." Não havia dito como, porque não sabia ainda. Havia dito apenas aquilo. E havia dito com a firmeza de quem transforma uma declaração em compromisso no momento em que a pronuncia. Havia tentado primeiro forçar o plano a cumprir a cobertura, com advogado, com liminar judicial, com toda a pressão que a empresa podia exercer. O plano havia cumprido parcialmente, cobriu 2 dos 4 ciclos previstos e voltou a negar, alegando revisão do protocolo. A liminar foi cassada em segunda instância. Então, Marta havia ido ao banco. Havia retirado R$ 142 mil, a maior parte das suas economias pessoais daquele período, e havia transferido para a conta de Dário, sem dizer para ninguém na empresa, sem pedir recibo, sem esperar nada em troca, sem nem mesmo dizer a Dário de onde havia vindo o dinheiro naquele primeiro momento. Quando ele descobriu a origem, havia tentado devolver. "Não vou aceitar de volta", ela havia dito. "Isabela vai precisar do dinheiro." Isabela havia completado o tratamento. Estava viva. Tinha 24 anos agora, era enfermeira num hospital público de Contagem, havia se casado no ano anterior. Dário carregava no porta-retrato da mesa da guarita uma foto da formatura dela, num quadrado azul com moldura de madeira simples que estava ali há 3 anos. Naquele corredor do 12º andar, enquanto a reunião da família Barreiro entrava em colapso atrás das paredes de vidro, Dário pensava em Isabela. Pensava no dia em que havia descoberto o que Marta havia feito. Pensava em como havia ficado parado no meio do corredor da empresa. Não muito diferente de como havia ficado parado agora, tentando entender como uma pessoa se torna capaz de dar tanto sem pedir nada. Havia entendido, com o tempo, que não era possível entender completamente. Havia apenas aceitar como um dado da realidade. Algumas pessoas são assim. E quando a chance de retribuir, de alguma forma, se apresenta, a única resposta digna é estar presente. Ele estava presente. A proposta de venda estava morta. Isso era um fato que todos na sala já tinham processado, em maior ou menor grau, mas que ainda não havia sido dito formalmente. Havia uma certa paralisia que acompanha o momento em que um processo bem organizado de meses desmorona em horas. O tipo de paralisia que se instala antes que as pessoas decidam o que vão fazer a seguir. O celular de Marcelo Viana vibrou.
Não era mensagem do grupo da família desta vez. Era de um sócio externo, alguém de fora daquela sala, do mercado imobiliário de Belo Horizonte, que havia recebido os prints que Roberta havia enviado mais cedo. A mensagem dizia, sem cerimônia: "Isso é a Marta Barreiro? Que história é essa?" Marcelo mostrou a mensagem para Paulo Henrique com o olhar de quem não precisa de palavras para comunicar que estavam em território complicado. Roberta percebeu que o celular dela estava sendo observado com aquela atenção específica que as pessoas dão a objetos que se tornaram relevantes. E algo no rosto dela mudou. A leveza performática saiu e foi substituída por uma consciência aguda de que ela havia feito algo que não poderia ser desfeito. Os prints estavam no grupo. O grupo tinha gente de fora. E o grupo tinha legenda. "Olha o estado dela, que vergonha." A ironia estava se desdobrando de uma forma que ninguém na sala havia previsto. Roberta havia fotografado Marta para ridicularizá-la. Havia enviado para o grupo para amplificar o ridículo. E o grupo havia, involuntariamente, amplificado o ridículo na direção oposta. Não para cima, apontando para Marta, mas para baixo, apontando para os que se riam. O mercado imobiliário de Belo Horizonte não era grande. As pessoas que importavam se conheciam. E havia nesse mercado uma memória institucional sobre a Barreiro Incorporações, que incluía, entre outras coisas, o conhecimento de que Marta Conceição havia sido uma das construtoras mais respeitadas da cidade por 3 décadas. Antes do fim daquela reunião, o celular de Marcelo vibrou mais 2 vezes. Felipe percebeu o que estava acontecendo nos celulares da sala, ao mesmo tempo em que percebeu que havia perdido Marcelo e Paulo Henrique. Não de repente. Foi o tipo de perda que acontece em graus, como quando uma areia molhada vai escorregando dos dedos sem que exista um momento exato em que ela cai. Apenas a percepção progressiva de que as mãos estão vazias. "Precisamos suspender a reunião", Marcelo disse, com a diplomacia de quem ainda quer manter relações, mas precisa criar distância urgente, para reconsiderar a estrutura da proposta à luz das novas informações. "Não há novas informações", Felipe disse, com a raiva de quem vê o barco afundar e culpa o oceano. "Há uma tentativa de sabotagem de um negócio legítimo. Há um instrumento jurídico válido que impede a conclusão desta venda", Silvio disse. E havia na voz dele algo final, algo que dizia que aquela era a última vez que ele ia dizer aquilo como advogado de Felipe Barreiro Nunes. "E há um ativo, o terreno do Caiçara, que foi incluído na proposta sem autorização de sua proprietária legal. Isso não é sabotagem, é a realidade jurídica." A sala de vidro estava deixando de ser o teatro de poder que Felipe havia montado e estava se tornando outra coisa. Um espelho, talvez, ou uma armadilha, dependendo do ângulo de visão. As paredes transparentes, que haviam parecido uma demonstração de abertura e confiança, agora pareciam revelar cada gesto, cada expressão, cada redistribuição de posição para todos que passavam pelo corredor. Dário ainda estava na porta. Havia algo na permanência de Dário que funcionava como uma presença moral. Ele não havia dito mais nada depois de se recusar a retirar Marta. Não havia comentado nada sobre os documentos, sobre os celulares, sobre os olhares trocados. Estava apenas ali, com a postura ereta de quem cumpriu o que precisava cumprir e tem a consciência limpa. Felipe olhou para ele uma vez mais. Via no olhar de Felipe algo que queria ser ameaça, mas chegou como o pedido infantil de quem quer que o mundo recomece de um ponto anterior, antes de tudo dar errado da forma como deu. Dário não respondeu ao olhar. Desviou os olhos para algum ponto neutro no corredor e ficou assim. Felipe se levantou. Não havia para onde ir na sala, mas ele se levantou porque precisava se mover, porque o corpo tem reações físicas para certas frustrações. E a sala de vidro não era grande o suficiente para conter a que ele estava sentindo. Caminhou até a janela. Olhou para a cidade lá embaixo sem vê-la. "Você sabia que ia aparecer aqui com isso?" ele disse.
sem se virar. Não era uma pergunta. Sim, Marta disse. Por que não apareceu antes? Por que deixar chegar até aqui? Marta considerou a pergunta. Havia várias respostas verdadeiras para ela. A resposta mais verdadeira era também a mais simples. Porque você precisava mostrar quem você é, ela disse. Para si mesmo, para os outros nessa sala. E eu não podia fazer isso por você. Felipe se virou. O rosto dele tinha mudado. A arrogância havia saído, como aquela capa que sai quando os recursos acabam. E embaixo havia algo mais cru e mais complicado. Raiva ainda, sim, mas também algo que não era exatamente vergonha. A vergonha exige reconhecimento, e ele ainda não estava lá, mas que era o precursor físico da vergonha, o estado em que o corpo sabe antes da mente. Você está fazendo isso pelo dinheiro, ele disse. E a acusação havia perdido a convicção que tivera 2 horas antes. O terreno do Caiçara vale hoje aproximadamente 19 milhões de reais. Marta disse com a mesma serenidade clínica que havia usado para discutir cláusulas contratuais. Eu poderia tê-lo vendido a qualquer momento nos últimos 10 anos. Não o fiz. Pausa. Não é pelo dinheiro. Então pelo quê? Ela colocou os dedos sobre o caderno preto. Pela mesma razão que seu pai criou aquela empresa. Pela mesma razão que ele redigiu aquele documento. Para que o que foi construído com tanto esforço e tanto custo não fosse entregue por um preço menor do que vale para pessoas que não entenderiam o que tem nas mãos. Via naquela frase um peso adicional, algo que pairou sobre a sala por um momento. A consciência de que Marta havia amado Antônio, no sentido mais amplo da palavra, havia amado o que ele havia construído e representado. E que ver o filho dele tentar destruir aquilo havia custado algo que ia além do jurídico, além do financeiro, além do estratégico. Havia custado uma tristeza que ela havia carregado por 3 anos e que ainda não tinha nome completo. Felipe sentou. Pela primeira vez naquela manhã, sentou como alguém que está cansado, não como alguém que está ocupando o território. A sala de vidro ficou quieta por um longo momento. A proposta de venda para o Fundo Atlântico foi retirada de pauta naquele mesmo dia. Não houve discurso dramático. Não houve confissão pública. Não houve o tipo de confronto cinematográfico que as histórias de injustiça às vezes pedem. Houve apenas a retirada formal de um documento de uma pauta de uma reunião, comunicada por Dr. Silvio com a objetividade técnica de quem está encerrando uma fase e não quer dar a ela mais dramaturgia do que já tem. Marcelo Viana e Paulo Henrique Saldanha saíram da sala logo depois. Marcelo deu a mão a Marta brevemente, sem dizer nada, que era a forma mais honesta que encontrou de reconhecer o que havia acabado de acontecer. Paulo Henrique apenas acenou com a cabeça e foi para o elevador. Felipe ficou na sala por mais alguns minutos depois que todos saíram. Ficou olhando pela janela de vidro para o corredor, depois para a cidade lá embaixo, depois para o caderno preto que Marta havia deixado sobre a mesa antes de sair. Havia deixado propositalmente. Ela sabia que ele precisaria olhar de novo para aquilo quando não houvesse mais ninguém olhando para ele. Roberta havia saído às pressas, com o celular na mão, provavelmente tentando avaliar o estrago que havia causado com os prints enviados. A ironia estava se multiplicando de formas que ela não havia previsto. O grupo que havia recebido as fotos incluía um sócio de um fundo imobiliário concorrente ao Atlântico, que havia imediatamente ligado para parceiros próprios, perguntando o que estava acontecendo na Barreiro Incorporações. A história estava circulando não como ela havia sido moldada, a velha decaída aparecendo para atrapalhar, mas na versão que a realidade havia inscrito. A cofundadora que havia sido descartada e voltou para proteger o que era legalmente seu. A ironia de Roberta funcionou ao contrário, e todos que a conheciam viram isso com clareza. Dário Peixoto não foi demitido. A ameaça de Felipe havia se dissolvido junto com tudo mais que ele havia ameaçado naquela manhã. Antes de sair do edifício,
Marta havia conversado com o gerente do condomínio comercial e entregado uma carta de reconhecimento, escrita à mão, no mesmo papel do caderno preto, por serviço prestado com integridade em circunstância de pressão. E havia pedido que a carta fosse incluída no prontuário funcional de Dário. Dário havia recebido a carta das mãos de Marta no corredor antes de ela entrar no elevador. Havia olhado para ela com aqueles olhos que viam as coisas antes de a boca decidir o que fazer. Isabela está bem, ele disse, como se aquilo fosse a única coisa que havia para dizer. Eu sei, Marta disse. Fico feliz. As portas do elevador fecharam. Dr. Silvio Drummond encerrou o contrato com Felipe por escrito na quinta-feira daquela mesma semana, conforme havia dito. A carta foi redigida com a precisão e a frieza de um homem que estava, ao mesmo tempo, fechando uma relação profissional e fechando algo dentro de si mesmo. Havia no texto, além do protocolo padrão de rescisão, um parágrafo adicional, não obrigatório, claramente inserido por escolha, no qual ele recomendava que Felipe procurasse aconselhamento jurídico independente sobre sua posição como gestor operacional da empresa, à luz dos documentos apresentados na reunião. Via naquele parágrafo a decência tardia de um homem que havia olhado para o outro lado na hora errada e estava tentando, dentro dos limites do que ainda era possível, fazer algo correto. Marcelo Viana ligou para Marta na sexta-feira. Pediu uma reunião. Ela aceitou e marcaram para a semana seguinte. Felipe Barreiro Nunes ficou sabendo antes do fim do mês que a história havia vazado no mercado imobiliário de Belo Horizonte. Não havia uma versão única da história. Havia várias versões, como sempre há, dependendo de quem contava e para quem contava. Mas havia um fio comum em todas elas, e esse fio era o menos conveniente para Felipe. O de uma mulher que havia aparecido numa reunião com roupas gastas e um caderno velho e havia desmontado uma negociação de 142 milhões de reais com documentos que havia guardado por 30 anos porque acreditava que ainda seriam necessários. O Fundo Atlântico retirou a proposta formalmente. Enviaram uma nota educada, agradecendo o contato e sinalizando que havia questões estruturais na composição societária da empresa que tornavam a negociação inviável no momento presente. Era o tipo de linguagem corporativa que dizia tudo sem dizer nada, o que é uma forma específica de dizer muito. Felipe contratou um novo advogado. O novo advogado leu os documentos e passou 2 dias em silêncio antes de marcar uma reunião para dizer, com o cuidado de quem entrega uma notícia ruim, que é também uma notícia certa, que a posição de Marta como co-controladora era inatacável e que a auditoria que ela havia solicitado era um direito que ele não teria como impedir. Havia um ponto no caminho onde Felipe poderia ter escolhido diferente. Poderia ter reconhecido mais cedo. Poderia ter ligado para Marta meses antes, quando a negociação com o Atlântico estava sendo estruturada. Poderia ter incluído ela. Poderia ter pedido a assinatura a que ela tinha direito. Poderia ter sido diferente, mas ele havia escolhido rir. Havia escolhido fotografar. Havia escolhido chamar a segurança. E algumas escolhas não podem ser desfeitas, apenas absorvidas. Marta notificou formalmente a empresa de sua posição de co-controladora na segunda semana depois da reunião. A notificação foi protocolada em cartório e entregue ao escritório da Barreiro Incorporações por um oficial de justiça, não por hostilidade, mas porque era o procedimento correto. E Marta havia aprendido com Antônio que os procedimentos corretos são a forma que a seriedade toma quando precisa ser documentada. A auditoria dos últimos 3 anos revelou o que ela já suspeitava. Contratos assinados sem processo licitatório adequado, fornecedores com vínculos societários não declarados com Felipe, remuneração de executivos aprovada sem quórum adequado. Nada que, por si só, configurasse crime,
mas tudo que, somado, desenhava o retrato de uma gestão que havia tratado a empresa como propriedade pessoal de um único homem numa situação em que havia dois co-controladores com direitos iguais. Marta não moveu uma ação criminal. Havia pessoas que acharam essa decisão estranha. Havia quem esperasse, quem quisesse, quem sentisse que a justiça não estava completa sem o tribunal. Marta havia pensado naquilo também, por noites longas numa cozinha pequena com chá frio, pesando o que a ação judicial custaria, não em dinheiro, mas em anos, em energia, em atenção, contra o que ela precisava fazer com o que lhe restava de tempo naquela empresa. Havia escolhido o que podia construir, em vez do que podia destruir. 6 meses depois, o outono chegou a Belo Horizonte com aquela qualidade de luz levemente dourada que a cidade tem quando a seca começa a ceder e a umidade volta a existir no ar. As árvores da Avenida Afonso Pena balançavam num vento que não estava ainda frio, apenas diferente do calor dos meses anteriores. Um vento que anunciava mudança sem impô-la. A Barreiro Incorporações havia passado os últimos 6 meses sob reorganização. Não o tipo de reorganização caótica e ansiosa que vem do desastre, mas o tipo deliberado e metódico que vem de quando alguém com experiência e autoridade decide que é hora de colocar as coisas de volta no lugar onde deveriam sempre ter estado. Marta havia voltado a ocupar um papel ativo na empresa, não como CEO, que era uma função que ela deliberadamente havia escolhido não reclamar, mas como co-controladora com assento permanente no conselho e poder de veto sobre decisões estratégicas. Era o que o instrumento de Antônio lhe garantia. Era o que ela havia escolhido usar. Felipe havia permanecido na empresa. Essa era a parte da história que as pessoas de fora achavam mais difícil de entender. Havia quem dissesse que Marta deveria tê-lo expulsado, que a clemência era fraqueza, que um homem que havia feito o que ele havia feito não merecia o espaço que ainda ocupava. Marta entendia a perspectiva. Mas havia uma coisa que as pessoas de fora não sabiam e que ela sabia. Antônio havia amado esse filho. Havia amado com a especificidade dolorosa de um pai que vê o filho se afastar de seus próprios valores e não sabe como trazer de volta. Havia morrido com aquela mágoa não resolvida. Marta não podia resolver o que Antônio não havia conseguido resolver, mas podia, ao menos, não fechar a porta. Felipe havia sido afastado da gestão operacional por decisão do conselho por um período de 6 meses. Havia um plano de transição. Havia condições, havia uma possibilidade, apenas uma possibilidade, de que, no final dos 6 meses, alguma coisa houvesse mudado nele de uma forma suficiente para que a empresa pudesse continuar com ele dentro. Se a mudança viria, Marta genuinamente não sabia. Havia aprendido há muito tempo que as pessoas só mudam quando escolhem mudar e que nenhuma quantidade de documentos, de reuniões, de consequências pode fazer essa escolha por elas. Mas havia deixado a porta aberta. Num sábado de maio, Isabela Peixoto havia ido visitar o pai no trabalho, durante o intervalo de turno. 24 anos, curtos, jaleco de enfermeira dobrado no braço. Havia trazido um pote de coxinha de frango que havia feito na véspera, porque Dário adorava, e porque era sábado e porque ela era assim. A filha que pensa nos pequenos gestos como forma de dizer o que não sabe colocar em palavras. Dário havia contado sobre a reunião de outubro enquanto comiam. Isabela havia ouvido tudo sem interromper, com aquela atenção de quem está formando uma imagem interna das coisas enquanto escuta. No final, havia ficado em silêncio por um... Ela sabia que você estaria lá? Isabela perguntou. Não, Dário disse. Não podia saber. Eu fui chamado pela assessora do Felipe. Isabela assentiu devagar. Mas você estava lá. Estava. E você ficou, ele sorriu. Era o sorriso simples e completo de quem não precisa de mais nada além do que o momento já contém. Fiquei. Isabela olhou para o porta-retrato azul com sua foto de formatura. Depois olhou para o pai. Quero conhecer ela um dia, ela disse. Um dia, Dário disse. Vai acontecer.
Numa sexta-feira à tarde, 6 meses depois da reunião no 12º andar, Marta Conceição Barreiro desceu do edifício empresarial Centauros às 5:30 da tarde e caminhou 2 quarteirões até um bar pequeno, de calçada, que servia café coado na hora e tinha mesas plásticas e cadeiras desconfortáveis, e um cheiro de café torrado que ela achava uma das coisas mais honestas que existiam no mundo. Ela havia comprado um caderno novo naquela manhã, capa preta, espiral, as bordas intactas porque era novo. Havia colocado na bolsa de couro envelhecida. A mesma bolsa sempre. Não havia razão para trocar algo que funcionava. E havia levado para o trabalho e passado o dia com ele sobre a mesa sem abri-lo. Agora ela o abriu, pediu um café preto, sem açúcar, na xícara pequena de cerâmica branca que o bar usava para os cafés simples. E ficou um momento olhando para a primeira página em branco do novo volume. Havia algo na transição entre cadernos que sempre a afetava de uma forma que ela nunca havia conseguido explicar completamente. Era como passar de uma fase da vida para outra, não no momento em que a fase termina, mas no momento em que a página nova começa. A fase anterior estava toda ali, no caderno antigo, guardada com a permanência da tinta. A nova fase estava ali na frente, na brancura de uma página que ainda não tinha sido decidida. Ela bebeu um gole de café. O vendedor ambulante, que havia estado montando sua banca de frutas na manhã de outubro, estava de volta. Ou talvez fosse outro. Era difícil dizer, mas havia uma banca de frutas na calçada daquele quarteirão que havia estado lá em outubro e estava agora em abril. E que Marta havia passado a ver como uma permanência, uma coisa que continua independente de tudo que muda ao redor. Ela começou a escrever. A caligrafia era a mesma de 32 anos, miúda, regular, a caligrafia de quem aprendeu a registrar as coisas com cuidado, porque sabia que o registro importa, que a memória falha, que o papel permanece quando tudo mais oscila. A primeira entrada do novo volume dizia: Outubro, 12º andar. Um caderno chegou ao fim e outro começou. O que foi construído com tanto custo continua de pé. Não é vitória, é continuidade, que às vezes é melhor do que vitória. Nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre não deixar que apagassem o que foi construído com tanto custo. Aparência é o que os outros decidem enxergar. Caráter é o que você carrega quando não tem mais nada além dele. Ela fechou o caderno. O café estava na temperatura certa. Lá embaixo, a cidade continuava. Ônibus, vendedores, bicicletas, o ruído constante e familiar de um lugar que existe há muito tempo e existirá por muito mais. Marta ficou sentada por um momento apenas ouvindo tudo aquilo. O barulho que é ao mesmo tempo caos e ritmo, dependendo de quanto você está disposto a ouvir. Depois pegou a bolsa, colocou o caderno dentro e foi embora. A empresa que um homem e uma mulher construíram com as próprias mãos continuou de pé. Não porque fosse inevitável, porque havia alguém que havia se recusado a deixar que a memória do que custou fosse mais barata do que a ambição do presente. Família não é apenas quem divide o sangue, é quem divide o trabalho, o risco, os anos de esforço e a decisão de que o que foi construído juntos importa mais do que o que qualquer um pode ganhar sozinho. Bondade genuína não precisa de aplausos para existir. Mas quando a hora certa chega, ela é encontrada exatamente onde foi deixada, guardada num caderno preto, dobrada com cuidado, esperando ser necessária.